19 Witch Online Capítulo 651 Reunião do Exército da Humanidade. Baque. Aí. Oliver rolou no chão quando de repente foi jogado no chão duro. O caos desceu do céu e pousou ao lado dele. Ela olhou para ele por uma fração de segundo antes de chutar para a esquerda, abrindo uma porta de madeira com um vão e jogando Oliver para dentro. Arg! Oliver caiu de cabeça no chão de madeira, mas então sentiu-se se afastando do chão. Charles o segurou pela coleira como se ele fosse algum tipo de cachorrinho. Charles o deixou ir, permitindo que ele ficasse de pé. Ela puxou uma cadeira e se sentou. Ao cruzar os braços, ela perguntou casualmente, quem era aquele homem de cabelos brancos? É? Oliver se assustou. Como é que você não sabe? Acontece que não sei. Charles disse com uma expressão vazia. Agora, quem era ele? Oliver ponderou por um momento antes de bufar. Não estou contando. Oh, que insolente. Charles descruzou os braços e se levantou. Todos os humanos são assim. Oliver se encolheu e recuou para o canto. O caos, porém, não foi atrás dele. Em vez disso, pegou o jornal de uma prateleira e sentou-se. Ela folheou as páginas enquanto deixava Oliver sozinho. Oliver assistiu com gotas de suor rolando pelo lado de seu rosto. Ele queria desesperadamente saber o motivo de estar aqui. Entendo. Isaac Teloc. Caos disse de repente enquanto ela sorria de repente. A primeira página do jornal mostrava a imagem dos 3 chefes do torneio. Este era um jornal antigo da época do torneio. TCH. Oliver estalou a língua e perguntou. Por que estou aqui? Fique quieto. Estou lendo. Caos nitidamente disse e voltou para o jornal. Ela leu cuidadosamente e franziu ligeiramente a testa. O jornal fez parecer que 3 chefes eram iguais em força. No entanto, ela sabia de fato que não deveria haver mais ninguém perto da força de Isaac no lado da humanidade. Ele ficou mais forte de repente. Foi a única explicação que Caos pensou. Ela ficou ainda mais interessada nesse indivíduo chamado Isaac Teloc. Ela dobrou o jornal, colocou-o sobre a mesa e virou-se para Oliver. Você está aqui porque preciso de você para a desordem. Transtorno. Caos sorriu. Sim. A única maneira de vencer esta guerra é através da desordem. Eu não posso conseguir isso sozinho. Assim, vou usar você como uma desordem. Oliver sentiu arrepios. Era como se ele estivesse sendo alvo de um predador pré-histórico, pronto para atacá-lo e devorá-lo. Ela era incrivelmente perigosa. Charles se levantou e o agarrou pelos ombros. Você já estava preparado para morrer. Então, pelo menos morra com desordem. Isaac estava na sala de estar da residência Whitlock. Maxwell e Isabel estavam sentados nos sofás, olhando para a TV com expressões solenes. Aparentemente, ontem, os funcionários da Legacy Company reuniram todos os Shinebreakers com a ajuda do governo e fizeram com que todos se mudassem para Witch Paradise. Eles estavam se preparando para algo. Isso incluía Luna e, surpreendentemente, Alice. Isaac franziu a testa, imaginando por que Alice foi enviada para lá. Seus pais pareciam incrivelmente ansiosos e temerosos ao pensar que sua filha acabaria na linha de frente. Grande irmão. Do nada, Mark apareceu como um raio e envolveu seus pequenos braços em volta das pernas de Isaac. Ele se virou para olhar para cima e perguntou, você vai lá também? Isaac deu um tapinha na cabeça de seu irmãozinho e deu de ombros. Possivelmente. Ele franziu a testa e, a princípio, queria garantir a segurança de sua família. Ele não sairia de algum lugar às cegas e deixaria sua família em perigo. Era algo que seu coração lhe dizia para fazer. Ele não tinha certeza se era por causa da influência de seu futuro ou de seu arrependimento. Pelo menos, ele iria checar Alice e Luna, se certificaria de que elas estavam bem. No Paraíso Branco. Milhares de Shinebreakers se reuniram no pátio da Legacy Company. De vez em quando, vários deuses e deusas voadores voavam sobre o céu. Este também era o lugar onde eles residiam. Os Shinebreakers ficaram chocados ao ver tantas figuras lendárias andando pelas ruas em plena luz do dia. Entre os disjuntores, vários rostos familiares apareceram. Henry,
O carregador do legado de Jack, o estripador, que foi condenado a 10 anos de prisão, estava parado no meio de correntes quebradas com uma expressão morta. Mint, que foi condenado ao Tártaro, tremeu como um coelho assustado. Assim que a espada do mito se tornou um inimigo público, o Tártaro fechou e o governo conseguiu derrotar o batalhão de espada do mito estacionado lá. Lady Evelyn abraçou as pernas enquanto estava ajoelhada no chão. Ela estava acorrentada por membros, e quem segurava as correntes era Jason, fumando um cigarro com indiferença enquanto se certificava de que ela não escaparia. Depois, houve Causer, Amor, Chechus, Noelle, Cecilia, Elisia, Darkseid, Rainha Diana, Dart, Rei Jonathan, surpreendentemente Rei Michael junto com Colossus. No outro extremo do grupo estavam Luna e Alice, olhando para o grupo de jogadores fortes com um leve nervosismo. Então, passos soaram no prédio da Legacy Company e logo todos viram Arthur. Eles se assustaram a princípio. Arthur ocupou seu lugar na plataforma e puxou um microfone. Ele abriu a boca e começou a falar sobre o perigo que a humanidade estava enfrentando. Ele não deixou nada de fora. Ele também acrescentou que os humanos de nova geração e os desumanos ajudariam nessa luta. Eles têm, em média, pessoas muito mais fortes do que a humanidade. Após o discurso de 30 minutos, todos ficaram sem palavras e um pouco assustados. Então, todos os deuses e deusas se revelaram, mostrando as verdadeiras proezas da humanidade, dando-lhes mais esperança. Havia mais de 1000 deuses e deusas, 9 deuses primordiais, milhares de figuras herdadas e mais de 1000 fortes disjuntores de correntes, alguns até com a força de um deus. E, finalmente, um exército composto por mais de 1 milhão de anjos e cidadãos do reino dos deuses. Então, havia humanos de nova geração e desumanos. No total, seu exército tinha mais de 2 milhões de pessoas, lutando até o último suspiro. Era um poder incrivelmente forte, algo nunca antes visto. Esta batalha tem que ter apenas um final e isso é a vitória. Arthur afirmou enquanto suas unhas cravavam em sua carne. Ele estava mais assustado do que qualquer outra pessoa. A hora finalmente havia chegado e perder não era uma opção. Witch Online capítulo 652 Portadores primordiais. À noite em Witch Paradise, todos se retiraram para seus aposentos. Todos receberam prédios deixados por ex-moradores do Paraíso Branco. As cortinas estavam quase fechadas enquanto todos olhavam para o céu. Eles viram a lua destruída e sentiram dor. Suspiro. Luna descansou o queixo na palma da mão enquanto observava a lua destruída flutuando para longe do Four Seasons. Foi uma visão de cortar o coração. Sinceramente, não acredito que o Witch Online foi criado para isso. Alice disse enquanto se olhava no espelho de corpo inteiro. Ela estava vestindo uma túnica de sacerdotisa. Todos sabiam que um dia os demônios iriam atacar e decidiram não contar a ninguém. Bem, acho que foi inteligente, já que todos entrariam em pânico. É. Luna desviou o olhar do céu e virou-se para Alice. Você está assustado? Bem. Alice olhou para seu adorável reflexo e suspirou. Sim. Afinal, eu não sou Shinebreaker. Eu nem tenho legado. Por que estou fazendo isso aqui? Certo. Luna se esqueceu completamente do fato. Ela sempre tratou Alice como uma delas porque ela era bem baixinha. Mas agora ela se lembrava de que Alice não deveria estar em algum lugar longe, segura e não aqui. Alice afastou-se do espelho e sentou-se na cama. Acho que vamos ficar bem. Afinal, temos tanta gente forte do nosso lado. Isso mesmo. Luna soltou um pequeno sorriso enquanto acenava com a cabeça suavemente. É só que o desconhecido é sempre assustador. Verdade. Alice assentiu. Luna deitou na cama, ao lado de Alice e estendeu a mão em direção ao teto. Eu me pergunto como Isaac está fazendo. Irmão definitivamente está fazendo algo estúpido. Alice estufou o peito e virou o corpo até a metade para olhar para Luna. Eu me pergunto por que ele não está aqui. Ele disse que tinha algo para fazer. Será que ele está bem? Luna disse e esfregou a barriga com uma expressão desconfortável. Ela não tinha se sentido muito bem ultimamente. Você está bem?
Alice perguntou quando o rosto pálido de Luna lentamente ficou ligeiramente esverdeado. Hugo. Luna se levantou e correu para o banheiro. Ela abriu a tampa do vaso sanitário e vomitou a comida no vaso sanitário. Alice parou na porta do banheiro e olhou preocupada. Você está se sentindo doente. Isso é estranho. Luna enxugou os lábios com a manga e segurou a barriga. Quebra-correntes não devem pegar resfriado comum. Tum. Tum. Naquele momento, era como se ela pudesse sentir algo em seu estômago. Tipo, outra vida nascendo lentamente. Seus lindos olhos azuis tremeram quando ela sentiu isso claramente. O legado de Hecate permitiu que ela conhecesse seu corpo perfeitamente. Era outra forma de presença. E agora ela podia sentir que não era um resfriado comum. Em vez disso, algo muito mais espetacular. Luna. Alice se ajoelhou ao lado dele e de repente viu Luna cobrindo seu rosto enquanto ela de repente começou a chorar. Suas lágrimas escorriam por suas mãos. Eram lágrimas de alegria, pois havia um sorriso em seu rosto. No último andar da Legacy Company. Tem certeza? Arthur perguntou enquanto cruzava os braços. Os primordiais reunidos na sala sentiram. Gaia, Aether, Eros, Nyx, Seto, Uranus, Cronos e Shiva foram reunidos. Caos estava faltando em algum lugar. Isso tem que ser feito. Esta é a razão pela qual trouxemos os Shinebreakers aqui. Eles já haviam feito sua escolha. Gaia disse e olhou para os outros. Nyx, você já escolheu sua transportadora, Zachary, e presumo que ele esteja atualmente com você? Nyx assentiu suavemente. Então, Aether, escolha sua transportadora. Aether suspirou e assentiu. Ele olhou para a grande pérola, situada no centro da sala. Isso permitiria que ele transferisse seu legado para quem quisesse. Era algo que apenas o primordial poderia fazer. Era demais para deuses e deusas suportarem. Enquanto Aether caminhava para a pérola, ele parou de repente e tentou acalmar seu coração palpitante. Ele então se virou para Arthur e perguntou. Arthur, você quer ser meu portador? É? Arthur se assustou. Mim? Gaia suspirou e coçou a bochecha. O resto dos primordiais ficou um pouco surpreso. Afinal, eles não sabiam da relação entre Arthur e Aether. Só Gaia sabia. Gaia, afinal, possibilitou que Aether engravidasse sua esposa, a mãe de Arthur. No entanto, o primordial não tinha permissão para viver entre os humanos. Assim, ela fez Aether jurar que os deixaria e não voltaria. Assim, ele fez. Arthur olhou para Gaia e, depois de não ver nenhuma objeção, assentiu. Tudo bem. Aether suspirou e assentiu. Ele colocou a mão na pérola e transferiu o poder para Arthur. O fascinante era que, usando a pérola, as correntes se quebravam imediatamente. Era tão poderoso que as correntes não conseguiam segurá-lo. No entanto, Arthur já havia removido as correntes. Assim, receber a habilidade de primordial machucou mais do que os outros. Arg! Arthur caiu no chão e gemeu de angústia. Aether rapidamente se aproximou dele e o carregou para fora da sala, indo direto para a enfermaria. Gaia então se voltou para Eros. Sua vez. Eros, o gordinho de peito nu, riu enquanto flutuava em direção à pérola. Já escolhi minha operadora. Ela pode ser a portadora do meu filho, Cupido. No entanto, agora é hora de atualizar seu poder. Eu escolho, Rainha Diana. Eros colocou a palma da mão na pérola e transferiu seu poder para a Rainha Diana, que estava dormindo. Gaia assentiu e então se virou para Seto. Sua vez. Seto assentiu suavemente e foi até a pérola. Eu escolho, Rainha Elisa. Em seguida, foi a vez de Urano. Eu escolho a Rainha Cecília. Então, foi a vez de Cronos. Cronos caminhou poderosamente até a pérola. Ele já havia escolhido sua carreira há muito tempo. Não poderia ser qualquer outra pessoa. Foi há cerca de meio ano, quando ele sentiu um nascimento de gênio em termos de gerenciamento de tempo. Infelizmente, ela escolheu ser uma sacerdotisa e não uma conjuradora. Ele tinha certeza de que alcançaria o atributo mais raro, o tempo. Eu escolho o País das Maravilhas. Ele colocou a mão na pérola. Gaia assentiu suavemente. Ela então olhou para Shiva,
que caminhava lentamente até a pérola. Ninguém sabia quem ele escolheria. Shiva colocou a palma da mão na pérola e disse: Eu escolho. Witch Online capítulo 653 Ataque do Demônio. Por que estou aqui? Uma voz solitária tocou em um prédio mal iluminado, localizado na área sudoeste de Witch Paradise. Pertencia a Dart, que estava olhando as estrelas com uma expressão pensativa. Ele não entendeu o motivo de sua convocação aqui. Ele tentou arduamente por muito tempo receber um legado, mas acabou falhando em realizar seu sonho. Ele queria o poder adequado para lutar contra os melhores jogadores. Pela primeira vez, ele queria ser o ator principal. No entanto, alguns sonhos nunca foram realizados. Dart percebeu e nem entendeu por que foi escolhido no torneio. Todo mundo foi tão incrível e ele sobreviveu ao primeiro round por acaso. Então, eram lutas de chefes e ele mal conseguia fazer qualquer coisa. Dart suspirou longa e profundamente até que finalmente desviou o olhar das estrelas, fechou as cortinas e caiu na cama. Era uma época perigosa e ele gostaria de ficar com sua família. Porém, foi difícil resistir ao convite de Arthur e dos deuses. Talvez se eu pedisse, eles me deixariam sair. Ele pensou com um bocejo. Afinal, eu sou impotente. Shiva colocou a palma da mão na pérola e disse: Eu escolho. Dart. Oh! A sobrancelha de Arthur saltou. Foi uma escolha bastante inesperada. Gaia bateu palmas e disse: Tudo bem. Todos já haviam escolhido suas operadoras. Agora, precisamos acostumá-los com seus poderes antes que os demônios ataquem. E você? Seto perguntou. Você ainda não escolheu sua operadora. Todos se voltaram para Gaia. Gaia sorriu descaradamente. Ah, mas eu tenho. Ah, quem? Primordiais e Arthur ficaram surpresos. Segredo. Gaia piscou e presunçosamente olhou pela janela. Não tem graça se eu revelar. Alice ajudou Luna a se sentar na cama enquanto ela enxugava os lábios com o guardanapo. Você está bem? Ela perguntou mais uma vez depois de ver Luna se acalmando. No começo, ela vomitou do nada, depois começou a chorar. Claro que ela ficaria preocupada. É. Luna respondeu com o coração disparado. Seus músculos faciais ficaram dormentes depois de sorrir tanto. Ela mal conseguia se conter. Alice suspirou aliviada e assentiu. Ela então esfregou a parte de trás da cabeça com uma expressão ligeiramente desconfortável. Ela sentiu uma pequena sensação de ardência quando eles estavam no banheiro. Além disso, ela sentiu que de repente estava muito mais forte. Oh! Luna suspirou e perguntou: Desculpe por isso. Você está com seu telefone? Ah, não. Alice balançou a cabeça. Saímos com pressa, então não tivemos tempo de voltar para nossas casas. Luna e Alice se encontraram com um representante da Legacy Company na área de construção. Havia um prédio da Legacy Company em cada grande cidade. Assim, era fácil para Arthur entrar em contato com qualquer jogador. O representante falou com eles e já havia encomendado um jato particular, que os levaria diretamente para Witch Paradise em poucas horas. Tudo aconteceu tão rápido que eles mal conseguiram reagir. Assim, eles não tiveram tempo de pegar nada em suas casas. Ah! Luna sentiu. Ela também não tinha o telefone. Ela gostaria de entrar em contato com Isaac e contar a novidade. Mas, infelizmente, acho que teve que esperar. Ela estava com um pouco de medo da reação de Isaac. Ele mostrou ideias positivas sobre ter filhos, mas ainda não. Em sua opinião, eles ainda eram jovens, apenas 19 anos. No entanto, Miss Fat pregou seus truques e fez com que ela engravidasse, o que era bastante estranho, já que ultimamente eles não tinham tido muito contato íntimo na vida real e muitas vezes o faziam dentro do jogo. E quando fazem isso na vida real, sempre usam proteção. Assim, isso a fez pensar sobre Moon City e seu encontro íntimo. Seria possível que também fosse possível engravidar dessa maneira? Ridículo, não deveria ser possível. É possível. Luna pensou enquanto abraçava suas pernas. Boceja. Vou tomar um banho rápido antes de dormir. Você poderia? Alice se levantou e perguntou.
Não, eu vou ficar bem. Luna disse e deitou na cama. Ela esfregou suavemente a barriga enquanto olhava pela janela com um sorriso feliz. Tudo bem. Alice saiu do quarto, foi até a cozinha e tomou um gole rápido de água. Ao se virar, preparando-se para voltar ao quarto para tomar banho, percebeu um fenômeno estranho do lado de fora. Ela se virou lentamente e fechou as cortinas. No espaço sideral, ela era contornos de naves espaciais, aparecendo. Eles encheram o céu e parecia que todo o céu estava de repente muito mais escuro. TT que eles são. Alice cobriu a boca em choque. Havia milhares de naves espaciais enormes. As naves espaciais também eram barulhentas. Todos acordaram com um estranho zumbido, que fez a terra tremer e as árvores tremerem. As luzes dos prédios próximos foram imediatamente acesas. Todos abriram as cortinas para olhar o céu. Todos tiveram a mesma reação, choque. Bom. Luna saiu da sala com um estrondo e correu para Alice. Ambos olharam para as espaçonaves com choque preenchendo suas expressões. Era como se eles pudessem sentir o mal sem fim que os demônios têm. Naquela noite, ninguém dormiu. Seja no Paraíso Branco ou em um continente diferente. Todos tremeram de medo quando os demônios finalmente se revelaram. A internet estava cheia de vídeos feitos por pessoas, capturados pelas câmeras de seus telefones, mostrando a cena assustadora. O som do zumbido era como algo de um filme de terror. As crianças choravam, os idosos fechavam as cortinas e se escondiam em suas casas. Não importava o gênero ou a raça. Mesmo que os animais tenham corrido de volta para a floresta, os pássaros voaram pelo céu, tentando encontrar abrigo. Os deuses e deusas estavam no topo da sede da Legacy Company. Com expressões graves, eles olharam para o espaço sideral. Então, eles viram um flash. As naves dispararam seus lasers e atingiram a barreira que protegia o mundo. Nos céus, o deus das 4 estações tentou manter a barreira o máximo que pôde. No entanto, seu corpo começou a se desintegrar lentamente. Com um olhar pesaroso, ele foi feito em pedaços e, após sua morte, a barreira desapareceu. Witch Online capítulo 654 A guerra começa. E risadas. Risadas demoníacas ecoaram nas espaçonaves. Os demônios com suas longas línguas riram e pareciam animados como se fosse Natal. Eles sentiram a emoção da caçada e foi como se pudessem provar o medo persistente vindo dos internautas do Four Seasons. Era sempre no alvorecer da guerra que eles se sentiam mais excitados. Eles teriam tempo para provar carne nova, derramar sangue e se divertir. Eles mal podiam resistir a si mesmos. Eles iriam querer deixar a espaçonave e entrar em fúria. No convés de comando, Bella estava sentada sozinha na cadeira do general. Ela estava imersa em pensamentos após seu encontro com o Lorde Demônio Elcela. Ela permitiu que ela tivesse um animal de estimação da raça humana. Bella gostaria que aquele animal de estimação fosse Isaac, mas ela tinha um palpite de que ele preferia morrer a ir com ela. Isso a deixou triste, mas foi culpa dela por mentir para ele por muito tempo. Talvez ele perceba que ninguém pode derrotar demônios e venha comigo de bom grado. Bella ainda tinha esperanças e voltou seu olhar para as amplas janelas, mostrando o belo Four Seasons. Seus subordinados estavam sentados ao redor do convés de comando, sussurrando com entusiasmo. Finalmente chegou a hora. E eles quebraram a barreira instantaneamente. Um deus menor gritou em descrença e começou a tremer de medo. A barreira deveria ter durado uma semana. Não poderia durar nem um segundo. Estamos condenados. O suficiente. Então, uma voz aguda pressionou todos a ficarem quietos. Pertencia a Jonas, que olhava com desdém para os deuses que choravam. Isso é realmente ruim. Gaia roeu as unhas. Precisamos limitar o campo de batalha ao Paraíso Branco. Aether deu um passo à frente e disse. Ele foi o principal estrategista da guerra. O maior problema é que os demônios estarão livres para vagar no Four Seasons. Não podemos permitir que isso aconteça, então devemos garantir que eles venham aqui. Como devemos fazer isso? Urano perguntou.
Lordes demônios e reis demônios virão aqui para nos exterminar enquanto os demônios matam todos que juramos proteger. Deixe-me lidar com isso. Gaia disse de repente e levantou a mão. Ela acenou com a palma da mão e, de repente, um redemoinho verde apareceu no céu. Lentamente, a brisa do vento jorrou, encheu as ruas e começou a se espalhar pelo mundo. Levou apenas um minuto até que o mundo inteiro estivesse cheio de uma estranha névoa verde. O único lugar que não tinha névoa verde era o It Paradise. Gaia usou a versão de Isaac do livro Ave. Se algum demônio vagasse na névoa verde, eles morreriam imediatamente. No entanto, isso só funcionou contra demônios de classificação inferior. Mas, isso era melhor do que nada. Isso minimizaria muitos danos. E eu farei isso. Seto apontou o braço para o céu, e suas pupilas pareciam estar se movendo, como ondas. O oceano que cerca os 4 continentes de repente se tornou perigoso. As ondas chegavam a 10 metros e era simplesmente impossível atravessar o oceano. Essa era a ideia dela de isolar os continentes dos demônios. Os demônios não seriam capazes de deixar o Interland. No entanto, eles ainda podiam voar sobre os oceanos com naves espaciais. Mas, é aí que entra Urano. Ele gritou alto e atraiu um furacão acima dos 4 continentes. Ele tornou o ar tão turbulento que era simplesmente impossível voar sem quebrar o navio no processo. Assim, os demônios logo perceberam que estavam isolados. Só havia um lugar para onde eles poderiam ir, e era o It Paradise. Lúcifer pairava acima das espaçonaves, olhando indiferentemente na direção do paraíso branco. Eles ainda estavam fora do mundo, se reagrupando e decidindo sua estratégia de batalha. Ele não participou disso, apenas lordes demônios e generais demônios o fizeram. Depois de meia hora, eles decidiram a estratégia. Havia milhares de estratégias que eles poderiam usar. Afinal, eles estavam conquistando demônios e, embora muitas vezes usassem a força bruta para derrotar seus oponentes, também eram mestres na guerra. Tudo bem, envie o primeiro grupo. Lúcifer ordenou. Demon Generals repetiu suas ordens e logo, 5 naves espaciais desceram do céu. O internauta do False Azon se assustou. Quanto mais a espaçonave chegava ao solo, mais assustados eles ficavam. Assim que as espaçonaves pousaram no chão, bem no sopé das 4 montanhas, as portas se abriram, revelando milhares de demônios vigorosos. Eles gritaram com expressões emocionadas e correram para a floresta. Não demorou muito para eles correrem para fora da floresta. Eles entraram na terra árida, que era uma bela paisagem coberta de neve. À distância, eles podiam ver o paraíso branco e as longas paredes brancas que os cercavam. Na entrada do paraíso branco, de repente, milhares de anjos de armadura dourada, seguidos por um exército de humanos e inumanos da nova geração, apareceram. Os anjos estavam na frente, segurando escudos dourados com espadas ainda em suas bainhas. Atrás deles estavam os humanos da nova geração empunhando lanças e, por último, os inumanos que empunhavam arcos. Preparar! O líder arcanjo gritou. Ele era Zadkiel, o arcanjo. Ele era o arcanjo da misericórdia e do perdão. No entanto, ele estava sem misericórdia e perdão depois de ouvir a notícia da morte de seu amado irmão Michael. Ele não podia deixar os demônios irem atrás do que fizeram com ele. Eles até arrancaram suas asas. Inumanos colocam flechas nas cordas dos arcos e então apontam para o céu, esperando por um sinal. Zadkiel esperou até que os demônios gritando estivessem perto o suficiente. Eles estavam pisando na neve com suas longas línguas balançando. Eles estavam rindo, gritando e lançando palavrões. Então, Zadkiel abaixou o braço e gritou. Fogo! Zuoji! Quando suas palavras chegaram aos ouvidos de todos, os inumanos soltaram os arcos e dispararam as flechas. As flechas rasgaram o ar enquanto faziam uma descida em forma de arco pelo céu. Com as pontas pontudas movendo-se para baixo, as flechas perfuraram os crânios, escamas e membros dos demônios. Gra! Os demônios caíram como se tivessem tropeçado de repente. O chão coberto de neve de repente ficou manchado de sangue carmesim.
No entanto, assim que a linha de frente dos demônios morreu, a próxima linha de demônios os atropelou, empunhando maças e facões. Eles chegaram antes da primeira fila de anjos e começaram a cortar suas armas. Saquem suas armas. Zadkiel gritou e desembainhou a espada. Ataque. Witch Online capítulo 655 Campo de batalha bagunçado. Choque. As espadas se cruzaram, os escudos se chocaram contra a carne e o sangue manchou o chão. Um anjo de armadura dourada esmagou seu escudo contra o crânio de um demônio antes de desembainhar sua espada e cortá-la na clavícula de outro demônio. No entanto, assim que ele matou o demônio, outro demônio apareceu e esmagou sua massa de aparência horrível na cabeça do anjo, fazendo com que a cabeça se quebrasse. Não demorou nem 10 segundos para centenas de demônios e anjos morrerem. Proteja o portão. Não deixe ninguém entrar. Zadkiel gritou enquanto balançava sua espada. Com um golpe, ele separou as cabeças de uma dúzia de demônios. Ele vestiu um capacete de asas douradas, que combinava muito bem com seu belo rosto. Parecia um deus da guerra. Sim, senhor. Os companheiros anjos gritaram repetidamente e permaneceram firmes com escudos na frente deles. Escudeiros. Um anjo gritou, despertando os humanos da nova geração de seu estupor. Com movimentos mecânicos, como se estivessem nervosos, os humanos da nova geração avançaram e empurraram suas lanças pelas aberturas dos escudos e empalaram os demônios próximos. Eles foram ensinados como lanceiros há muito tempo. Eles não sabiam por que motivo, mas todos foram ensinados por um ano, quando se tornaram adultos, sobre a arte da lança e diferentes habilidades de luta. Eles nunca chegaram a usá-los na idade adulta. Assim, eles pensaram que era inútil. No entanto, parecia que eles foram ensinados para este dia. Eles só podiam acreditar que tinham muita sorte por agora saberem como se defender. Os desumanos ainda estavam em uma situação muito melhor. Eles tiveram que passar por uma cerimônia de maioridade, onde tiveram que passar por vários testes. Eles eram difíceis e principalmente relacionados à luta. Droga! O demônio que foi atingido pela lança gritou de aborrecimento. Ele agarrou a lâmina, esmagou-a com as próprias mãos e olhou para a pessoa que o esfaqueou. O humano da nova geração empalideceu e se escondeu atrás dos escudeiros. Saia, covarde! Demon gritou e saltou de forma chocante sobre a parede de escudos com um atletismo extremamente bom. Pare ele! Zadkiel gritou enquanto cruzava espadas com outro demônio. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Assim, ele teve que confiar em seus subordinados. Ah! O demônio gritou e agarrou a cabeça de um humano da nova geração antes de esmagá-la como uma melancia. A cena chocou os outros, e eles empalideceram de medo. Mas então, quase imediatamente, um anjo apareceu e cortou a cabeça do demônio de seus ombros. A cabeça sem vida do demônio voou pelo ar antes de pousar na lateral da parede e se estilhaçar como um balão. No entanto, não importava que o demônio estivesse morto. Os humanos da nova geração ainda estavam com medo de atrair a raiva dos demônios. Eu não posso fazer isso. Um jovem de cerca de 18 anos disse com as mãos trêmulas. A lança estava vibrando como se tivesse vida própria. Ele era um jovem estudante de arquitetura de uma família rica. Ele era considerado o sucessor de seu pai e se tornaria um grande arquiteto. No entanto, uma ordem de evacuação veio enquanto ele ainda estava estudando na escola, e ele foi evacuado do Wolfwich junto com seus colegas de classe. Ele não sabia onde sua família terminava ou se eles estavam seguros. Ele foi enviado para Witch Paradise e quase imediatamente foi colocado em um dos batalhões de combate. Ele não queria estar aqui e preferia ser um desertor. No entanto, ao ouvir o discurso de Arthur, ele mudou de ideia. Ele falava tão bem que fazia com que todos os que tinham pensamentos desertores ficassem em silêncio e subjugassem seus destinos. Arthur falou sobre o que poderia acontecer com suas famílias se eles fossem embora. Mesmo uma pessoa pode mudar o curso da guerra e mudar a vida de bilhões de pessoas. Se eles pudessem ser essa pessoa, mesmo que houvesse menos de 0,0001% de chance, eles não o fariam.
Nenhum deles pensou que era possível ser aquela pessoa, mas eles ainda queriam ser o protagonista principal e ser a razão pela qual suas famílias poderiam viver para ver outro dia. Lentamente, sua mão parou de tremer e seus olhos assustados começaram a se acalmar lentamente. Hoje talvez fosse o dia em que ele morreria. Afinal, terminar no primeiro grupo era uma sentença morta. Saía do meu caminho. Então, um demônio irrompeu pela parede de escudos apenas com sua força física. Ele tinha escamas de dragão por todo o corpo. Conforme as espadas cortavam seu corpo, elas não conseguiam penetrar em sua pele semelhantes a uma armadura. As lanças se partiram ao meio quando atingiram a pele, e nenhum dos anjos foi poderoso o suficiente para parar o demônio furioso. O demônio agarrou as cabeças de dois anjos e os esmagou sem esforço. O sangue manchou suas mãos e, antes de correr para frente, ele lambeu o sangue de suas mãos e sorriu horrivelmente. Todos ficaram pálidos, como se tivessem visto um monstro em carne e osso. Ninguém tinha qualquer intenção de lutar contra ele. No entanto, o jovem, que pensava que queria ser arquiteto, agarrou a lança com força e começou a correr para a frente. Enquanto ele passava correndo pelos assustados humanos da nova geração, eles olharam para ele com expressões chocadas. Todos pensaram que ele havia enlouquecido e ia perder a vida tolamente. Morra, seu desgraçado! Ele gritou e chutou o chão quando de repente se lançou para frente. A lança atingiu o ponto entre dois baús. Era também o lugar onde a pele de dragão era mais fraca. Só tinha uma camada muito fina. O demônio não conseguiu reagir quando a lança de repente o empalou. Seus olhos se arregalaram em choque e os gritos de um jovem de aparência louca entraram em seus ouvidos. Ele olhou para baixo e viu um humano de aparência fraca segurando uma lança, prestes a matá-lo. E você, tosse. O demônio tossiu sangue. Bastardo. O demônio agarrou o jovem pela cabeça. Sua mão era tão grande quanto sua cabeça. Os companheiros humanos da nova geração cobriram os ouvidos com medo. Eles estavam com medo de ouvir novamente o nojento som de craque do crânio sendo quebrado. Eles já teriam pesadelos, mas não queriam ouvir ou ver um jovem como ele também sofrendo o mesmo destino. Jorro. Então, do nada, uma espada rasgou o ar e cortou o braço do demônio. O braço que segurava o jovem. O jovem caiu de bunda e agora todos podiam ver seu rosto pálido e as lágrimas que manchavam seu rosto. Ele estava obviamente totalmente apavorado e tinha certeza de que morreria. No entanto, ele ainda arriscou sua vida sem esperar que algo acontecesse. Esta foi a centelha que o exército precisava. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.